E vou passar o fim de semana na praia até o dia 11. Não é férias, é espaço. Quando você está tentando construir algo do zero, o barulho começa a atrapalhar mais do que ajudar. Por isso eu decidi mudar o cenário. Na verdade, eu tô indo pra praia porque o meu intuito não é nem descansar. Eu vou levar meu computador, vou continuar fazendo as minhas coisas de lá, gravando os vídeos, enfim. Mas é só pra mudar um pouco de ambiente. Eu acabei de chegar aqui e olha como é engraçado, que quando o corpo desacelera, a cabeça começa a organizar as ideias que estavam muito confusas, né? E saca só essa vista. Lá no fundo a gente consegue ver uns barquinhos, não sei, dá pra ver bem de longe. Os barquinhos, tem uma ilha ali. E essa é a vista que a gente tem aqui da varanda da casa que a gente tá. Aí aqui tem a piscina, tem uma sauna ali. E aí aqui é a visão. Agora eu vou lá pro meu quarto, levar as malas e a gente conversa de... E se liga só, nesse quarto eu vou ficar aqui com os meus tios e com a minha irmã. É bem grande, ó. Tem rack, TV, poltrona, um sofá-cama. Aqui tem uma varandinha que dá visão lá pra fora. E aí tem mais duas camas aqui e o banheiro. Aí eu vou mostrar a casa pra vocês. Agora, aqui tem um hallzinho com um espelho. Aqui tem outro quarto que é menor. A casa ela tem acho que 4 andares. É uma mansão na verdade. Tem 4 andares. Ali é a sala de estar. E aqui, se eu não me engano, fica o quarto principal. É o maior quarto, então. Você entra nele aqui. Tem um ferro, tem um espelho. Aqui tem um banheiro, então fica privada e chuveiro aqui. Ele tem essas janelas, a cama, um monte de decoração, enfim. E aí aqui ele tem a melhor vista, então ele tem essa meio que antessala aqui, que inclusive dá até pra gravar um vídeo aqui. E aí você tem a melhor visão, que é onde pega tudo. E nesses últimos dias da primeira semana eu percebi uma coisa. Eu tava produzindo, mas pensando muito pouco. E eu tava executando muito, gravando muito vídeo, mas decidindo pouco. Então esse fim de semana é sobre isso, é sobre decidir melhor e relaxar. Porque às vezes as coisas que a gente precisa é só dar uma descansada, mudar de ambiente, enfim. E eu vim pra uma casa que é bem legal, como vocês puderam ver. Então vai sair bastante vídeo, tem bastante ambiente legal pra gravar. E é isso. Agora eu vou dar uma descansada, depois a gente lê o livro pra continuar com o hábito. E depois eu encerro o vídeo. Talvez eu faça algum exercício, alguma coisa do tipo, pra também não deixar morrer a academia. Bom, depois de eu ter curtido mais o dia com a minha família, eu parei um pouco agora pra gente continuar o hábito de sempre, então continuar lendo o livro. E como sempre, eu trouxe o livro pra cá, que é o A Lei da Atração. E a gente já tá praticamente no final do livro, que a gente já passou do segundo passo. E agora a gente vai pro terceiro passo. Então a gente já tá literalmente no final. A gente vai passar pelo terceiro passo e depois tem mais um capítulo que chama Indo Além da Fórmula dos 3 Passos. Então é isso, eu vou começar a ler agora e a gente faz o mesmo esquema de sempre. Eu começar lendo, enfim, e depois eu comento sobre o capítulo, né? E enfim, é isso. Então Então é isso. Vou ler o terceiro e o penúltimo, na verdade, né? O terceiro e último passo. E é isso. E eu acabei de acabar o penúltimo capítulo do livro, que foi sobre a terceira parte, então sobre o receba, né? Então, essa última parte ele fala como a gente faz para eliminar todo e qualquer resquício de energia negativa que tenha em questão ao seu pedido, ao que você quer. E aí ele fala que o principal é você tirar as dúvidas. Então ele diz que é quebrar a objeção. Então ele dá vários exemplos, como por exemplo, ele fala sobre um caso de uma pessoa que fala que a família inteira é gorda.
E ele dá um exercício pra você fazer mesmo, ou pra mim, enfim, qualquer pessoa. Então, se você tem um objetivo, você coloca sempre esse objetivo em terceira pessoa. Então, eu quero ter um corpo esbelto, não sei o quê. Aí você tem a objeção. Então, por exemplo, mas minha família é toda gorda. E ele fala pra você fazer sempre uma listinha de perguntas e ir respondendo. Alguém já conseguiu ter esse corpo? Sim, existe, né? Existe alguém com esse corpo? Existe. Quantas pessoas já tiveram esse corpo em um ano, um mês, uma semana? E aí você tira essa dúvida. E ele fala que o mais importante de tudo é você quebrar essa objeção, você tirar essa dúvida, que aí você tira qualquer resquício de energia negativa que tenha dentro do seu pedido. E aí ele fala, ele vai se aprofundando cada vez mais nisso, né? E eu achei bem interessante, porque ele fala, por exemplo, que a lei da atração ela te retorna tão rapidamente, então é proporcional ao quanto de dúvida que você retira das suas afirmações, enfim. Então ele dá até um exemplo, por exemplo, de pessoas comprando bilhetes de loteria, só que aí elas não têm plena certeza do que elas querem. Então a pessoa vai falar, mas a minha família nunca ganha nada. Acho que outra pessoa vai ganhar o prêmio. E quando surge essa dúvida é quando a lei da atração leva para longe o que ela quer. E ele fala que você tem que pegar essas dúvidas e tirar de tudo. Uma coisa que aconteceu comigo que é muito interessante e eu acho que se enquadra bem nisso. Quando eu fui no evento que eu falei no vídeo anterior, no dia 8, eu fui naquele evento e eu falei que eu ganhei um iPhone, coloquei a foto até, enfim. E naquele dia, na verdade, no primeiro dia eles sortearam uma outra coisa, foi um Apple Watch, que eu nem tinha chego no dia quando eles sortearam, então eles já tinham sorteado e eu sabia que ia ter o iPhone. E o meu iPhone era um iPhone 12, estava cagado na época. E aí, eu e minha mãe, fui eu e minha mãe pra esse evento. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, é certeza que eu vou ganhar esse iPhone. Eu falei pra mulher que tava lá, eu falei, vou ganhar esse iPhone amanhã, que era o dia do sorteio. Eu falei, vou chegar aqui, eu vou ser o primeiro a abrir esse cadeado e eu vou ser o primeiro a ganhar. E passou, enfim, o evento, e aí na verdade nem, tipo, você viu que tudo conspirou, aconteceu uma série de coisas que eu achei que eu nem ia ganhar. E no final das contas eu acabei ganhando, então foi uma série de fatores. Então, por exemplo, né, nesse dia era pro sorteio acontecer às 8 da manhã, aconteceu meio-dia. E aí eu esqueci que era meio-dia, acabei indo no banheiro depois de uma palestra e cheguei lá tipo meio-dia e 20. E ninguém tinha ganhado o iPhone ainda, eu falei, dá pra participar. Só que tava uma fila imensa. Só que a mesma mulher que atendeu a gente nos outros dias foi super atenciosa, ela ia fazer nosso cadastro. E aí enquanto ela tava fazendo a minha mãe, outra mulher puxou ela pra frente do stand, e aí a minha mãe acabou indo pra frente e eu não consegui ir. E um cara que tava com uma mulher que ia fazer o cadastro dele entrou na minha frente. E aí ele acabou saindo, entendeu? E ele não me deixou passar, eu pedi a licença e ele não me deixava passar. E aí essa mesma mulher que ia fazer o cadastro dele acabou fazendo o meu. E ela fez só o meu, eu fui o primeiro cadastro que ela fez. Então ela me puxou de lado e falou, você já fez o cadastro? E eu tava no meio de uma galera, ela me puxou. E eu falei, não fiz o cadastro. E aí ela acabou fazendo meu cadastro. E aí a minha mãe minha mãe nem tinha terminado de fazer o cadastro, eu já tinha feito. E eu entrei na fila, aí você tinha que colocar a mão lá numa urna pra sortear 2 números pra tentar abrir um cadeado. E aí eu fui lá e peguei, e aí tinham 2 números presos entre os meus dedos e um que tava escapando. Eu falei, eu vou pegar o que tá escapando e o que tá no meio dos meus dedos. E aí o que tava escapando foi justamente o que abriu o cadeado e eu acabei ganhando o iPhone. E se concretizou tudo que eu tinha falado, enfim, eu tinha certeza absoluta que eu ia ganhar aquele iPhone. Então eu acho que isso foi um negócio bem simbólico da lei da atração, assim. Então foi bem legal. Bom, e ler o livro foi o que finalizou meu dia. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer muito mais conteúdo aqui nessa casa. A casa é bem grande, então tem vários cenários, tem várias coisas legais pra mostrar. Mas eu vou acabando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu dia. Foi um dia mais de descanso, mas eu já vou pegar o computador, abrir pra já começar a trabalhar em algumas coisas. Amanhã com certeza tem novidades sobre marca, sobre vídeos, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lógico, se inscreve aqui, deixa seu like, porque ajuda bastante. E eu sou o Guilherme, esse foi o dia 9 do Diário de um Pré-Milionário. E lembre-se, um dia de cada vez.